num jardim. Bem-vindos e bem-vindas a esta viagem da conquista da Terra pelas plantas no Jardim Botânico do Porto. Um percurso virtual pela evolução das plantas. Eu sou a Teresa Matos Fernandes, sou arquiteta paisagista e trabalho no Jardim Botânico do Porto, um dos polos do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Junto com os meus colegas Cristiana Vieira e João Mochagata, curadores das coleções botânicas e paleobotânicas do museu, preparamos uma visita imaginária e evolutiva ao Jardim Botânico do Porto. Vamos explorar o caminho percorrido ao longo de milhões de anos pelas plantas para conquistar um lugar ao sol em terra firme. A história da conquista da Terra pelas plantas começa com a gênese massiva de oxigênio através do fenómeno designado de fotossíntese. A fotossíntese era, inicialmente, desempenhada por seres mais simples, como algas e cianobactérias. Apesar de ser hoje em dia o segundo elemento mais abundante na atmosfera terrestre, há 3.800 milhões de anos, o oxigênio existia apenas em quantidades mínimas e era tóxico para a maioria dos seres vivos existentes. Nessa altura, os organismos vivos eram mais simples e constituídos por células individuais. Mas com o aumento da concentração do oxigênio na atmosfera, desenvolveram-se formas de vida multicelulares e mais complexas, como as plantas, que são os organismos produtores da base das cadeias alimentares e importantes sumidores de carbono. A ação decorre há cerca de 600 milhões de anos e as protagonistas são as primeiras plantas capazes de colonizar a Terra fora do ambiente aquático, as briófitas, o grupo dos musgos, hepáticas e entocerotas. Estas plantas, com estratégias de vida low cost e metabolismo muito simples, dependem da água para se reproduzir. No entanto, muitas delas são capazes de sobreviver em cenários naturais e urbanos com níveis de secura muito variados, podendo até viver no deserto, sobrevivendo apenas com uma esporádica gota de água. Apesar de minúsculo, o seu corpo é semelhante ao das outras plantas, mas não tem estruturas condutoras nem lignina, um polímero vegetal que confere rigidez, impermeabilidade e resistência e que, juntamente com a celulose, forma aquilo a que chamamos madeira. Logo na entrada do Jardim Botânico, ensombrado pelos bosquetes densos, podemos observar várias espécies de briófitas nos caminhos, nas pedras dos muros, nos troncos das árvores e na superfície dos canteiros, formando tapetes fofos e úmidos, especialmente onde não há muitos distúrbios. As espécies deste primeiro grupo de plantas não têm estruturas condutoras que lhes permitam crescer em altura e têm um metabolismo muito simples, mas são fundamentais para o ecossistema, na estabilização do solo, na acumulação de humus e na retenção de umidade, bem como na criação de condições que facilitem a colonização por outras espécies de plantas. São também fundamentais para um grande número de espécies de microfauna, que são dependentes do ambiente criado pelas briófitas, durante uma fase ou toda a sua vida. E para as aves que encontram nas briófitas as presas e um dos materiais de construção para os seus ninhos. Contornando a Galeria da Biodiversidade e descendo o Jardim dos Catos, chegamos ao Arboreto, onde encontramos o segundo grupo de plantas deste percurso evolutivo do Jardim Botânico. Aqui estão os feitos, ou pteridófitas, um grupo de plantas que já têm lignina e vasos condutores e que podem atingir até vários metros de altura. É impossível não associar os feitos aos dinossauros nos cenários pré-históricos presentes no nosso imaginário. Cavalinhas, avencas, fetos reais, fetos pente e até fetos arbóreos são todos exemplos destas plantas, que surgiram há cerca de 350 milhões de anos. Foram os seus corpos que, depositados em grandes quantidades, deram origem às grandes jazidas de carvão que ainda hoje exploramos. Muitas espécies foram surgindo, mas também se foram extinguindo, e a diversidade de pteridófitas que existe nos nossos dias é apenas um pequeno exemplo da exuberante diversidade que outrora existiu. O tronco dos feitos arbóreos é suportado por uma massa fibrosa de raízes que se expande com o crescimento da planta. Alguns destes feitos de grande porte podem atingir 15 metros de altura e frondes, as folhas dos feitos, com 4 metros de comprimento.
São muito apreciadas como ornamentais, salientando-se a espécie de Cyathea cooperi e Dicksonia antártica, nativas da Austrália. Também nesta zona do jardim encontramos o feto do botão ou do gerês Woodwardia radicans, que igualmente atinge grandes dimensões. O nome de feto do botão deve-se ao modo muito original de reprodução vegetativa, que faz brotar novas plantas, clones, em forma de botão na extremidade das suas frondes. Estas, quando caem no chão, enraizam. É um feto que ocorre naturalmente em margens de linhas de água e é uma relíquia de uma época em que na região mediterrânica o clima era úmido e com características subtropicais. Tem uma extensão de ocorrência muito reduzida, confinado às serras no norte de Portugal, hoje muito ameaçado pelo desaparecimento do seu habitat, presença de invasoras como as acácias, limpezas de vegetação e incêndios. As pteridófitas já têm vasos condutores de lignina, mas ainda não têm semente, e a sua reprodução é feita através de esporos. A água ainda desempenha um papel muito importante neste processo de reprodução. Noutro grande momento evolutivo, há cerca de 290 a 240 milhões de anos, no período pérmico, surgiram as primeiras plantas representantes do grupo das gimnospermicas. As plantas deste grupo conseguiram tornar-se independentes da influência da água para a reprodução. Os grãos de pólen, células sexuais ou gâmetas masculinos, são transportados pelo vento e desenvolveram sementes. No entanto, não estão protegidas por um fruto, pois os óvulos, células sexuais ou gâmetas femininos, estão expostos numa flor simplificada que se chama estróbilo. As famílias de gimnospérmicas mais primitivas são a Ginkgoaceae e a Cicadácea. Todas as espécies destas duas famílias são dioicas, ou seja, têm os gâmetas separados em plantas diferentes, havendo plantas que são apenas femininas, só têm óvulos, e plantas que são apenas masculinas, só têm grãos de pólen. As sementes destas plantas são muito grandes, o que implica grandes gastos energéticos no processo reprodutivo. A famosa ginkgo biloba foi muito abundante durante grande parte do Jurássico e Cretácico. Esta espécie é considerada fóssil vivo e uma relíquia da história paleobotânica por ser a única espécie da sua subclasse, ordem, família e género a sobreviver às glaciações do Quaternário e a chegar aos nossos dias. A sua resiliência é impressionante, tendo sido uma das espécies que localmente sobreviveu à bomba atómica de Hiroshima, as chamadas A-Bomb Trees. Nesta zona do jardim existe um conjunto de cerca de 3 exemplares de ginkgo biloba que, no meio de tantas coníferas de folhagem perene verde escura, no outono parecem brilhar com todas as folhas douradas. As cicas são plantas com folhas coriáceas de verde muito intenso e por vezes azulado, que se assemelham às das palmeiras. Têm um caule lenhoso com um crescimento muito lento. Dos exemplares de Cicadácea, que estão presentes nesta zona do jardim, destacamos a espécie capaz de crescer em floresta aberta de eucaliptos e solos pobres e rochosos de antigas praias da Austrália. A Macrozamia communis, e outra espécie capaz de crescer em encostas e cumos de arenito seco entre ervas e plantas suculentas da África do Sul, por isso muito resistente à secura. A Encephalartos lehmanni. Ambas as espécies eram uma importante fonte de alimento para as populações nativas australianas e africanas, porque o miolo do caule é rico em amido. Vamos percorrer o caminho da coleção de coníferas. As sequoias e os sequoiadendrons, as araucárias, os pinheiros, os abetos, os laríceos e os cedros são todos classificados como coníferas, já que as suas sementes, que são mais pequenas, estão protegidas por uma membrana fina dentro de um cone feminino, tal como os pinhões. As sementes têm suficientes substâncias de reserva e uma capa muito dura para permanecerem viáveis até que a combinação de umidade, luz e temperatura seja favorável à sua germinação no solo. Esta capacidade de proteção da semente foi um passo decisivo no processo evolutivo deste grupo de plantas e na conquista de ambientes ainda mais áridos da superfície terrestre. O caminho do arboreto é escuro, mesmo nos dias mais solarengos.
por estarmos perante uma vegetação plantada com um compasso muito apertado, que na sua grande maioria integra plantas de folha persistente. No momento em que as espécies das gimnospérmicas foram capazes de desenvolver grandes troncos e depósitos de lignina, conseguiram atingir muitos metros de altura e tornaram-se grandes árvores. As conhecidas sequoias das florestas de coníferas da Califórnia são exemplos disso. Estas árvores são muito resistentes e têm grande longevidade, podendo viver milhares de anos. A árvore mais alta do mundo é uma sequoia sempervirens, e o maior ser vivo do mundo em termos de volume é um Sequoiadendron giganteum. Nesta zona do jardim, onde nos encontramos, temos um belo exemplar de sequoia que, embora seja praticamente um bebê, atinge já mais de uma dezena de respeitáveis metros. Nesta coleção do arboreto destacam-se os abetos, os verdadeiros pinheiros de Natal, os laríceos, das poucas coníferas de folha caduca e as píceas. Estas plantas são típicas das regiões nórdicas e alpinas e têm a copa cónica, evitando que a neve se acumule em cima das suas copas. Por oposição, os pinheiros mansos, os pinheiros bravos e os teixos, de copas largas e globosas, autóctones de regiões mediterrânicas, não conseguiriam sobreviver em regiões alpinas, porque os seus ramos partir-se-iam com o peso da neve logo nos primeiros nevões. Noutra zona do Jardim Botânico, nos bosquetes da entrada do jardim, temos ainda várias espécies de araucárias, sendo os exemplares mais notáveis as duas Araucária heterófila. Estes exemplares participam no desenho simétrico dos bosquetes, uma de cada lado. As suas copas cônicas e com ramos horizontais, dispostos em patamares, sobressaem no meio das outras árvores pela sua altura. O último tipo de plantas a surgir à face da Terra foram as angiospérmicas. Surgiram há cerca de 100 milhões de anos, atingindo a dominância global há apenas 65 milhões de anos. Neste grupo, as estruturas reprodutoras femininas protegem os óvulos que, mais tarde, se vão transformar em sementes protegidas, porque os ovários são câmaras fechadas. Muitas delas apresentam estruturas coloridas, as flores. Neste grupo, a polinização cruzada, isto é, a polinização feita com indivíduos diferentes da mesma espécie, muitas vezes realizada por animais que viajam de flor em flor ou pelo vento, permite gerar uma grande diversidade genética, aumentando a probabilidade de sobrevivência. As flores destas plantas exibem uma grande diversidade e complexidade, desde a simples flor da magnólia até às elaboradas orquídeas. As estratégias de atração de polinizadores e dispersores de sementes incluem a produção de néctar e de inebriantes aromas, cores fortes, bem como os padrões das pétalas das flores, que mimetizam animais e permitem estabelecer uma relação animal-planta entre agentes polinizadores ou dispersores e as angiospérmicas. É um exemplo clássico do fenómeno de simbiose mutualista, uma relação em que ambos os organismos envolvidos são beneficiados. Neste caso, os animais obtêm uma fonte de alimento e as plantas conseguem reproduzir-se de uma forma mais eficiente. Esta relação contribuiu também para o aumento da diversidade de animais, tanto vertebrados como invertebrados. Os frutos das angiospérmicas, que são estruturas que protegem as sementes, fazem parte do nosso dia-a-dia desde sempre. Frutos e sementes podem ter diferentes tamanhos, desde os frutos secos, como as nozes e as avelãs, passando pelas bagas, como as uvas, até aos frutos carnudos das florestas tropicais e asiáticas, como a papaya e a manga. Os frutos e as sementes podem ser dispersos de muitos modos. Há os que são dispersos pelo vento, como as sementes dos áceres e bétulas, que dispõem de uma estrutura que se assemelha a asas, que lhes permite planar. Os frutos do tipo baga, que são comidos por animais, incluindo o homem, e depois dispersos nos dejetos. Ou os frutos da murta, vulgarmente denominados como murtinhos. Ou ainda os frutos que são dispersos pela água, que flutuam, como o coco e as nozes. A flor da magnólia é considerada o protótipo da primeira flor da terra e tem uma estrutura muito primitiva. Pétalas, estames e carpelos, numerosos e livres, dispostos em espiral ao longo do eixo floral. Grandes exemplares de magnólia de folha caduca crescem no meio da coleção de coníferas do arboreto, que em fevereiro enchem-se de flores,
umas brancas e outras cor-de-rosa, formando um túnel florido. Estas magnólias são originárias da China e do Japão. São muito apreciadas como ornamentais em todo o mundo, tendo sido criado vários híbridos de jardim. No Porto existem muitas casas, praças e ruas com estas magnólias caducifólias que anunciam o fim do inverno e alegram a cidade. Quando se desce do patamar central do arboreto, encontramos um conjunto de outras espécies de magnólia. A magnólia grandiflora, originária dos Estados Unidos da América. O seu nome deve-se às flores muito grandes, brancas e aromáticas que florescem no verão. Este conjunto de magnólias do jardim é especial. Tem os ramos até ao chão, o que nos permite espreitar as flores de perto. Outra magnólia que existe na coleção do Jardim Botânico do Porto, também muito interessante e apreciada, é a magnólia figo, vulgarmente conhecida por arbusto de banana ou magnólia vinho do Porto. Trata-se de um arbusto ou pequena árvore de folha perene, originária da China, que tem umas flores muito pequenas, cor-de-rosa, quase cor de vinho, e com aroma a banana. Convidamo-lo, durante este verão, a vir conhecer esta planta e apreciar o seu aroma. Atualmente, existem 20 vezes mais espécies de angiospermicas do que qualquer outro tipo de planta, o que atesta incondicionalmente o seu sucesso e capacidade de se diversificarem. Esta extraordinária riqueza de espécies e rápida diversificação não passou despercebida a Charles Darwin, que designou este fenómeno como um mistério abominável e que continua a intrigar a comunidade científica até aos dias de hoje. Não se esqueça de visitar o Jardim Botânico e de tirar partido de todas as suas cores e aromas, bem no meio da cidade. Esperamos que tenha gostado da visita imaginária. Até breve e obrigada pela sua atenção.